Sejam todos muito bem-vindos a essa noite. Eu tenho carregado no meu coração como uma noite memorável e profética. Tudo tão lindo. Quem gostou lá da recepção, um ambiente lindo, né? Tudo feito aí para a glória de Jesus, para poder manifestarmos o nosso amor a Ele e a cada um dos irmãos. Queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam. Eu estive ali na porta, vendo quantas pessoas com familiares que a gente ainda não tinha conhecido, outros que já vieram outras vezes. E quem está aqui visitando pela primeira vez, dá um sinal alto com a sua mão. Vamos lá, 1, 2, 3, e levanta a mão bem alto assim, só para a gente ver. Olha quantas pessoas. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esses irmãos. Amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Espero que vocês tenham pegado o kit de boas-vindas ali que nós entregamos à porta. Quem não pegou pode pegar, porque lá está a ceia do Senhor. E eu queria que você pegasse o seu kit aí. E quero já te dar uma oportunidade de você crescer em Deus nesse ano de 2026. Tem essa folhinha aí no seu kit. Pode tirar só a folhinha do kit. Nós estamos aí disponibilizando, colocando como um desafio. Eu peguei o seu. Estamos colocando como uma oportunidade de você crescer em Deus. Um desafio que na verdade muito simples de fazer, mas vai agregar muito poderosamente a sua vida. É um plano de leitura bíblica. O que está escrito aqui? A palavra de Deus todos os dias. Quanto que nós vamos ler nesse ano de 2026 a palavra de Deus? Quanto que a gente vai ler? Só no domingo? Todos os dias. Quem está comigo nesse plano? Palavra de Deus todos os dias. Muitas vezes a gente já fez assim planos muito ousados no que tange 4 capítulos para acabar em um ano. Às vezes o Novo Testamento em 60 dias. Já fizemos muitos planos assim ousados. E a gente estava na reunião ali com o Ministério de Mulheres. Deus inspirou o coração delas para a leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias. E aquilo veio como um fortalecimento no coração. E eu falei com elas: olha, essa é a prática que eu adoto. Eu, como pastor, eu não faço a minha conduta não é fazer a leitura da Bíblia, ler 4, 5 capítulos por dia. Eu sempre leio um capítulo da Bíblia por dia. Leio e medito naquela palavra. Oro sobre aquela palavra. Às vezes eu pego o texto, depois de ler, eu estou agora nos Salmos lá, pego aquele texto e começo a orar sobre aquilo que eu marquei. Eu vou lendo, vou riscando, e eu faço isso há um bom tempo. Tem vezes que eu faço os planos mais ousados, mais desafiadores, de maior quantidade, mas a minha rotina de devocional pessoal, independente de ministério, é ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Um capítulo. Talvez a gente gaste uns 7 minutos, depende do capítulo, né? 10 minutos no máximo. Você tem 10 minutos no seu dia? Amém ou não amém? Então você pode apontar o QR Code ou a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, e ele vai abrir para você aí um plano de leitura digital, que você vai marcar esse plano, onde você vai ler um capítulo por dia a partir de Gênesis. Não tem pressa, pastor, tem que esgotar a Bíblia quando? Não me preocupa com isso, preocupa em se alimentar e meditar nela de dia e de noite, e sobretudo viver essa palavra. Então a partir de amanhã, você vai ler o quê? O que eu e você vamos ler amanhã? Qual o texto da Bíblia que nós vamos ler amanhã? Olha aí, o pessoal está afinado. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ler. 7, 10 minutos. Ore sobre aquela palavra. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua vida espiritual como você nem imagina. Como você nem imagina. Você vai prestar um outro culto ao Senhor. Quando você chegar no culto, você só transborda aquilo que você já está alimentado durante a semana toda. Você não tem noção, porque você vai ler essa palavra e você vai encontrar, preste atenção, você vai encontrar pessoas na rua em alguns dos dias, em que essa palavra, Deus vai trazer na sua mente o texto que você leu, para poder derramar uma bênção, derramar como manancial na vida de alguém. Você crê nisso? Isso vai te sustentar, meditar na lei do Senhor, diariamente. Então eu quero convidar você deve ter colocado aí a câmera, abriu, e eu quero convidar você a participar conosco. O Ministério de Mulheres vai fazer uma dinâmica toda especial, como elas sempre arrasam, né? Mulheres são demais. Vai fazer encontros no final de cada capítulo, de cada livro. Vai ser algo maravilhoso. E toda a igreja
está aí convocada para a gente poder fazer essa leitura diária. Está aí o QR Code também, para você acompanhar. E nesse momento eu quero aqui, esse ano eu tive a oportunidade de apresentar muitas crianças aqui ao Senhor. É um momento tão espiritual, tão bíblico, né? Tanto que o próprio Jesus não foi batizado quando criança. Jesus foi o quê? Apresentado. Então é um momento muito espiritual, é um momento muito bíblico, a apresentação de um recém-nascido ao Senhor. E hoje eu vou ter o privilégio de apresentar o meu baby, o Lucas, que foi o menino Jesus do Natal. E hoje eu vou apresentar e consagrá-lo diante de Deus e diante de toda a igreja. E eu quero convidar minha família para estar aqui nesse momento. Minha família. Pode vir, vovô, vovó, os tios, primos, pode vir, né? Nesse momento eu quero vou ter o privilégio de ser o pai e o pastor do Lucas. Vande, pode vir isso. Bom, deixa eu pegar aqui. O Lucas, ele é uma promessa, né, amor? Lucas é uma promessa de Deus para as nossas vidas. A gente sabe que os filhos são bênçãos, são herança. E a gente, quando teve a Helena, essa princesa, diante do Senhor, a gente estava orando e pensando, vamos partir para o segundo, né? Vamos partir para o segundo filho, e orando. E nesse processo de oração, Deus ainda usou pessoas, né? Homens e mulheres de Deus, pastor Vitor Hugo, pastora Sumara, em momentos distintos, para liberar uma palavra, falando, olha, Deus vai dar a vocês mais um filho e será um menino. Tanto que quando teve o chá de revelação, nós cremos tanto nessa palavra como confirmação no nosso coração. A Lu tinha até sonhado, né? Um menininho, quietinho. Olha, quietinho igual o papai. E você acredita que é? Aqui puxou a mamãe, aqui puxando o papai. E dia 3 de setembro, Lucas nasceu como essa promessa de Deus. O nome Lucas significa iluminado, luz, tocha, aleluia, labareda de fogo. A gente vai emendando. É uma mistura da tradução ali da palavra com o nosso coração pentecostal. Mas é iluminado, luz, que é o mesmo significado do nome de Helena. Tanto Helena como Lucas significa iluminado, luz, resplandecente e tocha. E é isso que eu quero declarar como uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre ele. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Então eu quero declarar sobre a vida do Lucas que aonde ele chegar, as trevas serão dissipadas e a luz de Cristo será revelada através da vida dele. A luz ilumina, a luz aquece, a luz muda os ambientes. A luz muda os ambientes. Então, como luz do Senhor, eu creio que assim será a vida do Lucas. E o texto justamente que trata sobre isso, permita-me ler nesse momento, que é Mateus 5, 14 a 16, está no plural por ser direcionado aos discípulos, e eu faço aqui no singular para o Lucas, que diz assim: você é a luz do mundo, meu filho. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E o verso 16, quero declarar: assim brilhe, Lucas, a luz de você, a sua luz, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então eu quero declarar essa palavra sobre a vida do Lucas, que na Bíblia foi um escritor, foi um médico e foi um missionário. Foi luz na profissão como médico, foi luz na geração como um escritor, deixando um legado, e ele foi luz no ministério, como um missionário e um companheiro que não abandonou Paulo. Lucas está comigo. Então eu quero declarar essas palavras sobre a vida do Lucas nessa noite, no nome de Jesus, que assim, meu filho, você será todos os dias da sua vida, nas gerações, no ministério que o Senhor lhe dará, na sua vida profissional, independente da profissão que você for exercer, você vai ser a luz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Os presbíteros, por gentileza, não estão acostumados aqui, né?
Quero convidá-los para nos auxiliar nesse momento. Glória a Deus. Você pode ficar mais uma vez de pé e abençoar minha família? Hoje eu vou pedir essa gentileza da igreja. Se você puder abençoar minha casa, minha família, eu quero pedir para que você assim o faça. Quero pedir o presbítero Vinícius para fazer a oração em favor da nossa família, juntamente com toda a igreja, nesse momento que vamos apresentar o príncipe. Os presbíteros podem ficar à vontade para orar também com a nossa família. Presbítero Vinícius, por gentileza. Amém. Estenda sua mão aqui para frente, para a família do pastor Bruno. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Te apresentamos aqui a vida do Lucas, Pai. Ó Deus, esse menino que o Senhor trouxe a essa terra para marcar essa geração. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa crescer, Pai, não só em estatura, mas também em graça, perante o Senhor, perante os homens. Que ele seja grandemente usado pelo Senhor, ó Deus, para marcar a sua geração. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, Pai, e manifeste a Tua luz, Pai. Onde ele plantar a planta dos pés dele, Pai, a Tua luz possa resplandecer. Em nome de Jesus, Pai, em tudo que ele colocar as Suas mãos, Pai, ele possa ser bem sucedido, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que acima de tudo, Pai, o coração dele arda por Ti, Pai, que ele seja completamente apaixonado pelo Senhor, Pai. Nós consagramos ele a Ti, Pai. Nós oramos e Te agradecemos por essa família, Pai, família do pastor Bruno, a Lucimária, Senhor, a Helena, Pai, todos os seus familiares. Obrigado por essa família que o Senhor colocou aqui sobre nós, aqui na primeira IPR, Pai. Pedimos ao Senhor que os abençoe, que os guarde, os livre de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção, a Tua mão poderosa esteja estendida sobre eles em todo o tempo, Pai, e que eles possam, Deus, caminhar a cada dia mais, ó Deus, na Tua presença, sendo cheios e usados por Ti. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Como ministro do Evangelho e seu pai, Lucas, eu declaro você apresentado e consagrado ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que você seja, meu filho, em nome de Jesus, uma criança cheia do Espírito Santo, um adolescente, um jovem, um homem cheio do Espírito Santo. E eu quero pedir o conselho representado para poder entregar isso, entregar a Bíblia e o certificado. E para encerrar esse momento, no dia em que eu apresentei a Helena ao Senhor, eu dei uma aliança para ela, escrito um anel, escrito Jesus, como um gesto profético da sua aliança para sempre com o Senhor. E hoje eu vou dar para o Lucas a minha Bíblia do ministro, que é a Bíblia que eu uso para pregar, como uma palavra que Deus colocou no meu coração, para ser o guia, para ser a fonte e o transbordo dele todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Pode fazer uma foto? Os irmãos podem assentar. Pode assentar. Não é a última, não? Tô sabendo agora que não é a última. Mais um. Assim. Amém. Nesse momento,
Ministério de Mídia, nós teremos nosso vídeo retrospectiva 2025. O ano de 2025 foi marcado por uma direção liberada por Deus, que conduziu a primeira a um tempo de crescimento e avanço espiritual. Deus falou e a igreja ouviu. Deus chamou e a igreja respondeu. Esse movimento se expressou na prática da oração, no ensino da palavra, no serviço e no compromisso com o reino de Deus. Foi assim que caminhamos, guiados pela palavra e marcados pela presença. Cada passo dado, cada rede nos lares, cada culto realizado, integrou um processo que o céu já havia estabelecido sobre esta casa. Ao longo desse ano, esse movimento se traduziu em vidas alcançadas pelo Evangelho. Homens, mulheres, jovens e crianças responderam ao chamado de Jesus, assumindo publicamente uma nova caminhada de fé. Mais de 70 pessoas desceram as águas do batismo, declarando que a antiga vida ficou para trás e que Cristo agora é o centro de tudo. Cada batismo representou uma história restaurada, uma decisão consciente, um compromisso firmado diante de Deus e da igreja. Não foram apenas números, mas testemunhos vivos do agir de Deus em meio à sua igreja. Todo esse crescimento foi sustentado por uma vida de oração constante e intencional. Vigílias, tempos de consagração e a escola de oração fortaleceram a comunhão com Deus e alinharam a igreja à sua vontade. O ensino da palavra permaneceu como fundamento, conduzindo a igreja a uma fé madura, prática e comprometida com a verdade do Evangelho. A visão também avançou dentro dos lares, por meio das redes nos lares. A fé foi vivida de forma próxima, relacional e intencional. Famílias foram fortalecidas, relacionamentos restaurados e a comunhão se tornou parte da rotina espiritual da igreja. A primeira viveu a igreja não apenas reunida, mas espalhada por toda a cidade, conectada e comprometida com a mesma missão. O movimento também alcançou adolescentes, jovens e casais. O Acampus Reset marcou um tempo de alinhamento espiritual, reposicionamento e resposta clara ao chamado de Deus. Fora da rotina e mais próximos da presença, vidas foram confrontadas pela palavra, decisões foram reafirmadas e propósitos foram renovados. Deus tratou identidades, fortaleceu convicções e direcionou passos para uma caminhada mais consciente e comprometida. A missão também se expressou de forma prática. Ao longo de 2025, a primeira respondeu ao chamado de Deus com generosidade e cuidado com vidas. Foram mais de 75 mil reais destinados a missões e mais de 3 toneladas de alimentos doados ao longo do ano. Uma igreja que compreende que servir também é amar de forma prática. Tudo o que vivemos em 2025 nos trouxe até aqui. Cada passo dado, cada vida alcançada e cada decisão assumida revelaram uma igreja que compreendeu seu tempo e respondeu à direção de Deus. A primeira IPR segue como uma igreja viva, um organismo em movimento, levantado por Deus para cumprir uma missão nesta cidade. Não caminhamos sozinhos, nem como espectadores, mas como um corpo alinhado, unido e comprometido com o que o Senhor está construindo. O próximo tempo nos chama a permanecer juntos, servindo com excelência e caminhando em amor, porque o que Deus continuará realizando passa pela decisão de cada um de nós. Essa missão começa em você. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom. Eu amo essa casa, eu amo esse povo. É um privilégio finalizar o nosso ano de 2025 e entrarmos em 2026 adorando ao Senhor juntos. Quero ler um texto para vocês. Nós vamos participar de um momento muito especial, que está na primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios 11, 28, onde Paulo, ele chama o homem a examinar a si mesmo. Esse versículo, ele é falado por Paulo antes de participar da ceia do Senhor. E ali Paulo, ele chama as pessoas a olharem para dentro de si
e fazerem uma autoanálise antes de participar de um ato de comunhão ao Senhor, para não atrair juízo de Deus sobre si. Hoje, agora, é o momento do dízimo e da oferta. Em Malaquias 3:10, está escrito que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Logo após, esse versículo continua falando que nós devemos fazer prova do Senhor disto. Nesse momento tão especial, quando o Bruno me chamou para fazer, eu falei assim: Senhor, todas as vezes que eu levei o meu dízimo e a minha oferta durante o ano de 2025, eu levei com muita gratidão ao Senhor. Não talvez porque fosse o meu melhor ano financeiro, não tem nada disso. Não talvez porque fosse o ano que eu mais trabalhei financeiramente, profissionalmente, não tem nada disso. Mas talvez foi o ano em que eu mais me examinei diante do Senhor. E quando o Senhor me trouxe esse versículo para ler para vocês, junto com um princípio ativo, que é que nós devemos dar os nossos dízimos na casa do Senhor, porque tudo que nós fazemos para Ele é com excelência. Vocês viram essas luzes aqui? Quem aí mais achou esse negócio máximo e maravilhoso? Faz um glória a Deus. Glória a Deus! A excelência, santidade em tudo que a gente faz. Quem amou aquela decoração lá fora? Upgrade do ano passado, não é, gente? Deus é fiel, ano que vem tem mais, viu? Tudo isso que nós fazemos para adorar ao Senhor, porque sim, é uma forma de nós adorarmos. São com os recursos que são tragos ao cumprimento de um princípio, a família, a igreja, cumprindo um princípio, que é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Mas nesse ano de 2026 e a partir de hoje, eu quero te convidar a cumprir esse princípio, examinando o seu coração. Muitas vezes nós trazemos os dízimos e as ofertas, e quando a gente vai examinar o nosso coração, a gente traz com medo. A gente traz assim: poxa, tô indo, tenho que dar. Ou Senhor, a conta não está fechando. Ou quando a gente dá uma oferta exponencial, a gente fica com reserva. Poxa, talvez R$100, R$50 é muito exponencial para uma pessoa, na mesma proporção que R$100.000 é exponencial para outra. E às vezes a gente traz a oferta e fala assim: nossa, isso vai... Nossa, aquela dorzinha, né? Você solta a mão ali no dízimo, mas dá uma seguradinha no pensamento. Eu quero te convidar a viver uma plenitude de comunhão com o Senhor. E enquanto você não viver uma comunhão plena com o Senhor, você não vai experimentar de uma vida de plenitude. Deus também quer entrar na sua vida financeira. Deus também quer fazer o extraordinário. Então, antes de você... Todo final de ano eu e o Bruno fazemos uma oferta especial ao Senhor. Não uma oferta pelo que o Senhor vai nos dar no próximo ano, mas uma oferta por gratidão, por tudo que Ele já fez. Eu quero te convidar nessa virada a vir aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta, cumprindo esse princípio, porque sim, é um princípio, você gostando ou não. Mas eu quero te convidar a vir examinando o seu coração, sem reservas. Se você pode trazer R$1, 50 centavos, é porque o Senhor te deu. Se você pode trazer R$100.000, R$200.000, R$500.000, é porque o Senhor te deu. Não, nunca foi sobre o valor. Sempre foi sobre a sua entrega, sempre a sua generosidade, sobre a sua gratidão de tudo que o Senhor tem feito. Agradeça o Senhor hoje, obedecendo esse princípio, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, olhando para dentro de você e falando assim: Senhor, se há algo em mim que ainda me incomoda de entregar, que ainda me falta fé, que ainda eu me sinto inseguro ou insegura, arranca de mim. Porque em 2026 eu quero viver uma comunhão plena com o Senhor. Eu não quero mais levar o meu dízimo e a minha oferta simplesmente porque é um ato somente de obediência, que já é muito melhor do que desobedecer. Mas eu quero viver uma comunhão assim como Paulo fala com os discípulos para ele examinar antes desse ato de comunhão plena, que é a ceia do Senhor. Que é quando você se lembra que Ele vai voltar para te buscar, para passar uma eternidade com você. Quando você traz à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Venha sem reservas para cumprir esse princípio. Que nessa noite você experimente
de um coração liberal que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Que você experimente de viver uma comunhão, porque sim, quando nós entregamos tudo ao Senhor, o Senhor pode entrar em todas as áreas da nossa vida. Ele é dono de tudo. E isso também faz jus à nossa vida financeira e profissional. Você pode orar comigo? Senhor, tudo que nós precisamos é de Ti. Tudo que nós temos vem de Ti. Tudo que nós somos é porque o Senhor tem formado em nós. Eu quero te agradecer pelo sustento do Senhor durante todo esse ano de 2025. Obrigada porque se nós estamos aqui, o Senhor nos manteve com vida, com saúde. Tantas estações nós passamos e nós podemos ver o Senhor ali cuidando. Tantos livramentos e provisões, tantas portas fechadas que às vezes nos desesperaram no momento, mas que depois nós vimos que era livramento. Quantos sims e quantos nãos. E tudo isso é prova do cuidado e amor do Senhor. Eu quero orar para que o Senhor venha agir em todos os corações essa noite. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha quebrantar todos os corações. Nos ensine, Espírito Santo, a examinarmos a nós mesmos sem reservas. Que nós venhamos obedecer ao Senhor nesse princípio de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas com liberalidade, sem reservas, sem medo, sem julgamentos. Em nome de Jesus, toma a nossa mente e nos faz entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor conhece o meu coração. E eu te entrego a minha oferta nessa noite, Pai, fazendo prova do Senhor, como diz a Tua palavra, e em gratidão, assim como toda a sua igreja vai entregar, em gratidão e fazendo jus à sua palavra. Receba, receba, em nome de Jesus, amém. Você, atrás das cadeiras, você agora tem uma tag, onde você só vai aproximar o seu celular. Atrás de toda a cadeira tem. Não precisa abrir a câmera. Você só vai aproximar o seu celular. E ali você já vai ter um link que vai te direcionar diretamente. Pode aproximar o seu celular, que você vai ver. E no kit nós temos o envelope, se você assim deseja passar em uma máquina de cartão de crédito e colocar aí, ou deseja contribuir em dinheiro físico também, trazer ao gasofilaço. Está aí dentro do seu kit um envelope. E eu quero te estimular a obedecer ao Senhor nessa noite. A tag aí atrás, só você aproximar. Não precisa abrir a câmera, só aproximar o seu celular, a parte de trás do seu celular, e vai ser direcionado para você. E também dentro do envelope, nesse kit maravilhoso, nós temos um envelope para você participar desse momento. Tudo isso para facilitar a nós prestarmos um culto completo. A palavra de Deus nos ensina que um culto completo, ele tem dízimo e oferta. Não perca a oportunidade de prestar um culto completo de adoração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso louvor, as nossas canções, o nosso coração. Pedimos que nesse momento em que vamos continuar ouvindo a Tua voz, porém através da Tua palavra, que a voz do Senhor para a nossa vida, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nos sustentou é a Tua palavra, que nos sustenta é a Tua palavra, que nos mantém de pé a Tua palavra. Há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra, ela é viva. Que seja, ó Deus, como destino profético sobre os nossos corações, sobre esta casa. Declaro cura, salvação, libertação. Declaro, ó Deus, renovo, restauração pelo poder da Tua palavra. Fale conosco, nós amamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz. E eu dependo completamente de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Dentro de poucos instantes, daqui a alguns instantes, melhor dizendo, nós vamos participar da mesa do Senhor.
e da contagem regressiva. As crianças de 2 a 8 anos de idade, que ainda não foram, pode ficar à vontade para se dirigirem ao nosso Renovada Kids. Então, todas as crianças de 2 a 8 anos de idade, elas vão estar esse tempo agora, durante a ministração, e no final, na hora da contagem aqui, elas vão voltar para contar junto com a família, junto com as famílias aqui, o momento da virada. Bom, queridos, na virada de 2023 para 2024, que nós fizemos ainda quando estávamos no distrito, Deus nos fez percorrer sobre uma série de ministrações, baseada em 1 Samuel 16, não sei quantos lembram, Davi, do trono, do campo ao trono. Quem lembra? Tem alguém que participou? Lembra? Nós percorremos ali, Davi, um processo de 10 anos, Deus provando a paciência, o desafio ali que Davi lidou, depois de receber unção até se tornar rei de Israel, e aprendemos sobre o princípio de honra, de paciência, sobre espera, sobre picos e vales, sobre cavernas, estações de cavernas, e foi uma trajetória de processo de muito forjar no nosso coração. No ano passado, nesse ambiente, quando nós inauguramos aqui esse novo espaço, na virada 24 para 25, nós percorremos, alguém lembra? Sobre a história de Moisés, isso, Moisés. E aí nós ministramos ali do chamado de Moisés até o Monte Sinai, onde eu preguei os capítulos de Êxodo. Nós fomos percorrendo até chegar debaixo da nuvem de Deus, que foi a ministração do ano passado, se movendo debaixo da nuvem de Deus, pelo deserto, até chegar ali no Monte Sinai, onde nós aprendemos sobre a murmuração, abortar a murmuração, aprendemos sobre provisão, sobre dependência, sobre viver experiências profundas com o Senhor. E agora, nesse ano de 2025, nós estamos aqui para 2026, Deus inspirou meu coração para nós percorrermos sobre Josué. E o que me vem na mente quando eu estava, Deus colocou muito fortemente essa palavra no meu coração, é que cada uma das palavras que nós ministramos se tornou uma realidade profética sobre a casa, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre muitas vidas. E eu quero liberar essa palavra de Josué como uma verdade profética para as nossas vidas, para essa casa nesse ano de 2026. E sobre Josué nós vamos ministrar do fim do deserto, pode colocar ali, do fim do deserto ao acesso à promessa. Amém? Do fim do deserto, nós percorremos processos com Davi até chegar ao trono. Percorremos processos no deserto com Moisés. Mas agora nós vamos entrar numa estação do fim do deserto, aleluia, até o acesso das promessas. Porque Josué foi um homem ali que superou os desertos com Deus e acessou promessas antigas que já haviam sido liberadas. Então eu já quero nessa palavra introdutória liberar aqui, porque eu creio que chegou sobre muitas vidas, e eu quero declarar sobre essa casa um tempo de cumprimento de promessas antigas. A promessa que Josué viveu foi liberada lá em Abraão, e eu quero declarar um cumprimento de promessas antigas sobre casa, sobre vidas, sobre este lugar. Eu quero declarar nesse ano de 2026, debaixo de uma palavra, que o Senhor nos levará a um tempo de acesso ao que já foi liberado dos céus. Eu quero declarar nesse ano de 2026 um ano de travessia do Jordão. Eu quero declarar nesse ano de 2026 um ano de quedas de muralhas de Jericó. Eu quero declarar nesse ano de 2026 um ano de maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre este lugar. Se você crê e recebe, diz amém. Então nós recebemos uma palavra de Davi que nos ensinou a esperar no processo, no silêncio, com temor, com integridade. Nós aprendemos com Moisés a crescer no deserto, com direções, com revelações e perseverança. Agora com Josué nós vamos aprender a atravessar e acessar a promessa. E eu quero convidar você a abrir o livro de Josué capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros capítulos desse livro. Inclusive eu estava participando da live da última oração dos homens, e foi justamente o texto que também foi compartilhado pelo presbítero Vinícius nesse texto, e isso vem consolidando
essa palavra no nosso coração. E eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir mais do que a voz que sai desse microfone, a voz do Senhor para o seu coração. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois, acharam, irmãos? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. Diga comigo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. Vamos ler juntos essa frase, 2, 3, e prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. Você tem coragem de declarar isso para quem está do seu lado? Prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés no passado, ou seja, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Verso número 5. Vamos ler juntos o verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Vai receber essa palavra. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei ou abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Pregue comigo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andare. Não deixe de falar das palavras do livro, deste livro da lei, e de meditar nelas, quando? De dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9, vamos ler bem forte. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Vamos ler mais uma vez esse versículo 2, 3. Não fui eu que lhe ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém, amém. Eu quero fazer uma enquete aqui nessa palavra introdutória, que eu acredito que nós vamos ter aqui uma unanimidade de resposta. Preste atenção. Quem aqui, quantas pessoas aqui, que passaram por algum deserto nesse ano de 2025? Calma. Tem gente levando até o pé. Calma, a gente estava assim, calma. Às vezes deixou claro, às vezes da saúde, internação, uma doença, um filho, talvez na vida financeira, uma crise forte. Às vezes com um filho, um casamento, algo na sua vida, quem sabe espiritual, ministerial. Quem aqui passou por algum deserto? Vou contar até 3, levanta a mão alto. 1, 2, 3. Eita, olha aí, dá uma olhada. Tem algum aí que fala? Tem alguém que esquivou? Se tiver, a gente já vai pôr você aqui na frente, você falar para a gente aí como esse milagre aconteceu. Unanimidade. Eu também enfrentei por alguns desertos, passei por desertos muito desafiadores e diferentes desse ano. Fui provado em áreas que ainda não tinha sido tão desafiado por Deus. E foi maravilhoso, apesar de muito desafiador. Mas foi maravilhoso poder viver milagres também que eu nunca tinha vivido em áreas que o Senhor me fez passar de forma tão intensa e tão maravilhosa. Bom, pelo que a gente viu, como o deserto é uma realidade tão tangível, presente, uma realidade tão próxima de todos nós, a gente não pode tratar de forma amadora. Você concorda comigo? Se todo mundo aqui enfrentou Jacó, Felipe, se todo mundo enfrentou deserto, Daniel, você acredita que vai passar deserto, situações difíceis em 2026, sim ou não? Sim. Então a gente não pode tratar de forma leiga, deixar para reagir no momento.
A gente não pode tratar de forma despreparada, como muitas pessoas assim se portam. Quando chega o deserto, aí a pessoa reage pelo emocional do momento, e não pelo princípio da palavra. Reage pela pressão. Aí quando a pressão acontece no deserto, a reação dele é emocional, ela revolta. Porque está tratando de forma leiga, despreparada, amadora. Quando passa para o deserto, às vezes a pessoa reage ali no emocional e abandona o casamento. Estou numa crise, um deserto, meu casamento abandona. Porque não age pelo princípio, age pelas emoções. Às vezes passa ali um momento de deserto nas finanças, começa a murmurar, começa a atacar quem não deve ser atacado. Então nós não podemos tratar os desertos da vida de forma leiga, reagindo ao deserto pela pressão do deserto, mas sim pela instrução da palavra. Então, visto que nós em algum momento vamos encarar deserto, ou passamos, ou vamos encarar em 2026, a gente precisa saber reagir de forma assertiva, de forma bíblica, entender verdades essenciais, ter a sabedoria bíblica para lidar com o deserto. E a Bíblia deixou um registro de um povo que passou 40 anos no deserto, para a gente aprender com o que fazer e o que não fazer, que foi o que nós ministramos no início do ano passado, o primeiro semestre. 40 anos de um povo no deserto. Não foi por acaso que Deus deixou registrado um livro inteiro, como Êxodo, e tantas partes em Números, tantas partes ali em Deuteronômio, para que a gente possa reagir com maestria, entender como a gente deve ver, como entender, como lidar, como portar, como reagir. Eu quero, nessa noite, dentro desse tema do deserto à promessa, pode passar o próximo slide, por fineza. 7 aspectos bíblicos do deserto. Anote no seu coração, ou se você desejar no celular, 7 aspectos bíblicos que nos preparam para vencê-los. Primeiro ponto que você e eu precisamos entender, vamos ler juntos ali? Vamos ler juntos? Ajude-me na pregação, vamos lá? Desertos são inevitáveis. Vimos aqui, não tem ninguém que não vai enfrentar deserto em alguma estação da vida. O dia mau chega para todo mundo. Não é se o dia mau vai chegar, é quando. Pastor, é uma teologia catastrófica? Não, isso é uma realidade bíblica libertadora. Jesus disse isso para os discípulos. No mundo nós teremos aflições, nunca nos deixou equivocado com essa realidade. Então desertos é uma realidade na vida do servo de Deus, inclusive do justo, porque muitos são as aflições de quem? Do justo. Prova diz que o povo de Israel, o povo de Deus, passou 40 anos. Prova diz que Jó, por exemplo, em extrema integridade, fidelidade a Deus, passou por desertos terríveis. Prova diz que José, em extrema integridade, passou por desertos terríveis. Prova que até Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, em Mateus capítulo 4. Então é uma realidade inevitável. Por que a gente precisa entender da inevitabilidade dos desertos? Para que a gente aborte a postura de vitimismo. Ah, parece que só eu que sofro, só eu. E se posiciona como um coitado. Não, você precisa entender que essa é uma realidade que toca a vida de todo homem, toda mulher de Deus. Todo mundo que está aqui derramou lágrimas esse ano. Todos nós que estamos aqui sentimos dores. Todos nós aqui dependemos da graça de Deus para que a gente chegasse no final do ano de pé. Então os desertos são o que, gente? Inevitáveis. Segundo princípio, aspecto do deserto para a gente preparar para vencê-los é o quê? Vamos ler o 2, pode passar o próximo. Desertos são necessários. Vamos ler juntos? Os desertos são... Eles não são agradáveis, mas eles são necessários. Necessário por quê? Porque trata o coração da gente. Depura relacionamento. Você passa num deserto, você vai ver quem está contigo e quem não está. Deserto, ele trata caráter, ele revela as nossas reais prioridades. Então o deserto, eles são necessários. Por quê? Porque justamente ele nos torna pessoas melhores. O povo de Israel era para poder ter passado só 15 dias no deserto, porque era o caminho que duraria para acessar a terra prometida, sabia? Mas eles passaram o quê? 40 anos. Para poder abandonar a murmuração, para não continuar carregando o Egito para dentro da terra da promessa. Então os desertos, eles são necessários. Então a gente precisa desde já abandonar a murmuração e discernir o propósito, quando estivermos passando por desertos na nossa vida. Mas os desertos, terceiro aspecto, são o quê? Vamos lá?
Põe um destaque para a gente. Os desertos são, próximo slide, são dolorosos. São dolorosos, ou seja, muitas vezes eles nos assustam. É um diagnóstico que a gente não estava esperando. É um luto que a gente não estava imaginando que poderia acontecer perto de nós. Eles são dolorosos porque às vezes eles despertam em nós um medo. É uma crise financeira que acontece, então os desertos são dolorosos. O deserto apresenta muitas vezes, queridos, um silêncio, que não é o silêncio da paz, está tudo tranquilo, mas é um silêncio da espera, em que a gente não sabe o que vai acontecer, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Quantos já fizeram essa oração? Até quando, Senhor? Até quando? Então desertos, eles são dolorosos. Mas sabe algo que Deus colocou no meu coração e eu quero liberar sobre a sua vida? Que o deserto, apesar de doer, ele não é para te matar, ele é para te esticar. Ele não é para te matar, não é para fazer você sofrer por sofrer. O deserto Deus permite para te esticar. É o óleo da prensa ali, da azeite, para tirar o óleo mais precioso. É o fogo da fornalha para depurar o ouro mais precioso. Então os desertos, eles são inevitáveis, eles são necessários, eles são dolorosos. Às vezes vai ter que usar um remédio, às vezes vai ter que fazer uma terapia. É isso. Deus usa pessoas para nos curar. Mas o terceiro, quarto aspecto é que os desertos revelam o quê? O coração. A gente precisa entender esse aspecto do deserto, que o deserto, ele revela o coração, ele coloca para fora quem de fato a gente é. O que a gente carrega por dentro, o vale da sequidão, meu irmão. Ele revela quem é murmurador e quem é grato. É quando você está na prova que você vê. O vale da sequidão é que revela quem são os rebeldes no deserto e quem são os fiéis, como Josué no deserto. É no vale da sequidão que revela quem acredita na visão, como Josué e Caleb, e quem está caminhando com você, mas que não acredita e não abraça a visão, mesmo caminhando com você. Então o deserto é um lugar que revela o coração. Em Deuteronômio 8:12 ratifica essa verdade, que diz assim: Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Olha, o texto está declarando, Deus colocou à prova a fim de conhecer as suas intenções. Então Ele põe para fora quem a gente é. Você vai ver se a gente é rixoso, se a gente é murmurador, se a gente é ingrato, se a gente valoriza pessoas. É quando a gente está em provas. Mas os desertos, além de serem inevitáveis, necessários, revelam o coração. O deserto próximo, lê comigo esse e receba no seu coração. Desertos são o quê? Lugar de milagres. Mais uma vez, desertos são lugar de milagres. 430 anos foi o tempo que o povo ficou no Egito. Eles não se tem narrado ali nenhum milagre, não ser no processo de libertação. Mas 40 anos no deserto tinha milagre todos os dias, tinha maná chegando do céu todos os dias. Porque o deserto é o quê? É lugar de milagres. Porque no deserto onde não tem a comida para comprar, a provisão do céu vem e te sustenta. No deserto onde a gente não tem às vezes consolo, lugar para refrescar, árvore para poder deitar. O Senhor manda nuvem durante o dia e nuvem de fogo durante a noite. No deserto a gente aumenta as nossas experiências com Deus, a nossa sensibilidade e sede por Deus. Então lembre-se que quando você passar por estações áridas da sua vida, lembre-se que você está colocando os pés num ambiente de milagres. Aleluia! Oh, eu estou vivendo, pastor, talvez você está aqui, mas eu estou vivendo o deserto da minha vida. Agora você vai dizer o seguinte: não, eu estou colocando o pé num ambiente de milagre, porque deserto é lugar de milagres. Mude as suas perspectivas. Vai doer, mas o Senhor vai me sustentar. Eu vou passar porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então os desertos são inevitáveis, necessários, revelam o coração. O lugar de milagres.
Agora receba essa palavra, porque ela vem como direções proféticas para vidas aqui nesse lugar, para os nossos corações. O próximo, o lugar, desertos o quê? Tem data de validade. Ela passa por um deserto, porque o deserto ele não é o fim em si mesmo, ele é o acesso, ele é o acesso, ele é o anúncio. Quando você e eu estamos no deserto e damos resposta certa a eles, sabe o que você pode crer, além de que é um lugar de milagres? É que Ele está preparando para você a inauguração. Que pessoas viverão fins de ciclos de deserto e iniciarão estação de promessas. Deus te maturou nesse processo. Deus me maturou nesse processo. Deus nos forjou, Deus forjou essa casa nesse processo. E o Senhor está liberando, eu creio, fim de desertos e o início de estação de acesso à promessa. E Josué 1 marca justamente o fim de um ciclo. Josué 1 é isso, o fim de um ciclo e o início de um outro. Talvez você está vendo o quadro da sua vida hoje, eu quero que você olhe para o quadro da sua vida profético, porque Josué estava aqui, mas ele avistou lá e acreditou. Comece a abrir os seus olhos da fé, suba no monte agora, e comece a olhar para o alto, e comece a ver a nova estação, que Deus vai nos fazer colocar os pés. A gente talvez fala, mas tem 40 anos, vai acabar? Esse deserto parece que não ia acabar nunca. Não, o Deus que está conosco, é o Deus que garante a sua palavra. Eu creio que a estação de pisar onde antes só era visão está chegando. Eu creio que está chegando a estação de tocar o que antes era apenas uma palavra liberada. Eu creio que está chegando uma estação no meu espírito de colher o que gerações oraram. Talvez o que sua avó orou, o que seu avô orou, o que seus pais oraram. Em nome de Jesus nós vamos colher para a glória do nome de Jesus. Agora só acessa a terra. Não foi todo mundo que passou pelo deserto. Só acessou a terra quem andou em fidelidade no deserto. Só quem andou em fidelidade. E eu quero convidar você a ler essa frase junto comigo. 1, 2, 3 e... Quem vence o deserto debaixo de fidelidade acessa a promessa. Amém. Se você venceu com fidelidade a Deus, e eu creio, você está aqui de pé, venceu com fidelidade a Deus como Josué. Fidelidade a Deus, você vai acessar a promessa com legalidade dos céus. Porque a vida de Josué me inspira muito, mas me inspira muito mesmo. Sabe por quê? Porque Josué, ele veio desde a libertação do Egito, gente. Ele estava lá quando o povo estava preso no Egito e foi liberto. Tanto que na primeira batalha contra os amalequitas, lá está Josué na frente da batalha. Moisés já manda ele ir para a batalha, e Moisés vai para o monte orar. Josué é o camarada que passa os 40 anos no deserto. Mas o que me chama a atenção demais, e que me faz carregar essa palavra, é que durante todo o movimento de murmuração que houve constantemente, se você lê Êxodo, como a gente ministrou aqui no ano passado, a gente cansa de ler que o povo recebia um milagre e depois murmurava porque estava vivendo uma escassez. Você vai ver que Josué não entrou em nenhum desses movimentos de murmuração. Teve rebelião com Arão, até o irmão de Moisés, Arão, teve rebelião com Arão e Miriam, teve rebelião com Abirão, Datã, teve rebeliões diversas, e você não vê Josué envolvido em nenhuma delas. Você teve idolatria, você não vê Josué fazendo parte do bezerro de ouro, que Arão foi lá e fez, era o auxiliar de Moisés do quitange, aquele que era o porta-voz, mas estava lá envolvido, mas Josué não. Então Josué é o camarada que vence o deserto debaixo de fidelidade. Estou sofrendo aqui, mas eu abro mão dos princípios. Não vou me envolver na murmuração, não vou me envolver na rebelião, não vou me envolver na idolatria. Eu vou continuar andando debaixo do princípio. Enquanto o povo murmurava, Josué servia. Enquanto o povo adorava o bezerro, Josué estava no monte com Moisés. Enquanto o povo estava em rebelião, Josué permanecia submisso ao seu líder. Enquanto 10 espias desacreditavam, estava lá Josué e Caleb no final da trajetória acreditando.
Quando todos quiseram apedrejar Josué, lá em Números 13, porque ele falou: ei, subamos, vamos conquistar a terra. A multidão contaminada pelos incrédulos líderes começa a pegar a pedra e querer apedrejar. Josué não retrocede. É um homem que vence o deserto debaixo de fidelidade. Aí o que acontece? Quem vence o deserto debaixo de fidelidade vai acessar a promessa com a legalidade dos céus. Então, meu irmão, a sua fidelidade não é em vão, a sua santidade não é em vão, as suas lágrimas de oração não é em vão, o seu coração que transborda de amor, de honra, não é em vão. Os céus estão recebendo e vai vir dos céus a legalidade para você viver. Promessas antigas que já foram liberadas vão se tornar realidade na sua vida e através de você. Se você crê, dão glória a Jesus. Irmão, talvez você até hoje não andou em fidelidade, mas hoje você vai chegar, olha, 2026, qualquer deserto que chegar, eu vou estar andando em fidelidade ao Senhor. Eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou agir por emoções, eu vou agir pelo princípio da palavra. Aí vem Josué, anda em fidelidade a Deus, a Moisés, a promessa, e ele começa então a viver um novo ciclo de acessar a terra prometida. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Que Deus não vai permitir acessar a promessa completa quem carrega uma fidelidade incompleta. Deus não vai permitir acessar a promessa de forma completa quem carrega uma fidelidade de forma incompleta. Os 10 espias foram até quase o ápice, 40 anos, eles chegaram a ver a terra, mas a fidelidade deles não foi completa. Deus também não liberou o acesso à promessa completa. Deus conhece o coração, o nosso coração, irmãos. Ele sonda e conhece o nosso coração. E é nesse cenário, para a gente trazer as aplicações de um povo tratado, porque esse povo foi maturado. Deus levantou uma nova geração que acreditava. Nesse cenário que tem Josué e Caleb, que anda em fidelidade, que crê na promessa, que anda em integridade ao Senhor. Nesse cenário de caráter aprovado e de líder aprovado, nesse cenário de uma promessa prestes a se manifestar, a gente entra em Josué capítulo 1, verso de 1 a 9, onde Deus então, após a morte de Moisés, libera uma palavra para Josué, o comissionando a ser o substituto de Moisés. E aí, pode passar o próximo, que eu quero que você guarde essas palavras no seu coração para esse ano de 2026. Postura de quem vence desertos e acessa a promessa. Não é simplesmente dizer: meu ano vai ser maravilhoso, vai ser o melhor ano da minha vida. Não adianta se você declarar isso se você não carregar o princípio da palavra no seu coração. Então, qual é a postura de quem vence desertos e acessa a promessa? Vamos ler juntos o que está no ponto 1, 2, 3. Não estacione na dor do passado. Quer vencer desertos? Amém ou não amém? Quer acessar a promessa? Amém ou não amém? Não estacione na dor do passado. O próprio Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. A primeira frase que Deus libera para Josué não é uma profecia, não é uma visão, não é um milagre, é uma realidade dura. Moisés está morto. E a morte de Moisés foi um baque para a nação. Por quê? Porque Moisés era o cara, gente, que falava face a face com Deus. Imagina, face a face com Deus, amigo de Deus. Deus falava era com Moisés, não era com o povo. Moisés é quem carregava a visão, quem carregava as revelações, quem carregava as leis que o Senhor revelava, quem carregava as direções. E o povo agora, Moisés está morto, o que esse povo vai arrumar? Se não bastasse, Moisés é um líder que era usado em milagres, levantava o cajado e o mar se abria, tocava na rocha e a água saía. Esse líder não está mais lá. Esse líder, o próprio Deus, traz essa realidade dura ao coração de Josué e do povo. Esse líder está morto. Esse líder que Deus escreve com o próprio dedo nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse referencial, essa espécie de pai espiritual não está mais ali. O povo está em luto. Josué está em luto. E certamente Josué estava sentindo essa dor da perda, porque ele era muito próximo. Ele era servidor, ele andava lado a lado ali de Moisés. Então
Deus aqui, Ele talvez você está estacionado que você já viveu na sua vida. Libere perdão se ainda não fez. Libere perdão para que você viva. Libere o coração. Pare de lamentar uma perda que você sofreu. Porque o fim de um ciclo, guarde isso comigo, o fim de um ciclo não é o fim de uma história. Ora, não é para você esperar a segunda quinzena de dezembro, não, de janeiro, perdão. Não é para você esperar o carnaval, né? O brasileiro gosta muito de esperar o carnaval, né? Depois do carnaval a gente começa, depois do carnaval a gente fala. Mas Deus está falando com vidas aqui, não é para você esperar, nem mesmo o ano virá. Ainda hoje é tempo de você consertar o que tem que ser consertado. É tempo de você voltar para a casa do Pai. É tempo de você liberar o seu coração. É você liberar dessa dor que talvez aprisiona o seu coração. É tempo de sepultar aquilo que precisa ser sepultado nesse ano para viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Sepulte as mágoas. E Deus diz: dispõe-te, posicione, porque a promessa exige esse movimento. Então, para que a gente vença os desertos e acesse a promessa, vamos ler mais uma vez: não estacione na dor do passado. O que te feriu no ontem? O que te feriu? Talvez no seu casamento. E talvez seu casamento está travado porque você ainda está estacionado em dor de algo que aconteceu. Libera perdão. Está suportando. Pôs ali, maquiou a dor. Mas o Senhor está falando para que Ele faça você acessar a promessa. Você precisa não mais estar estacionado nessa dor. O segundo princípio, pode passar, a gente caminhando para o encerramento. Vamos lá. Não perca, vamos ler juntos. Não perca a coragem diante do medo e do desânimo do presente. Não perca a coragem. Interessante, por 3 vezes, para o mesmo homem, numa mesma conversa, no mesmo capítulo, Deus diz o quê? Seja forte e corajoso. Depois de novo, somente seja forte e muito corajoso. Depois, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime. Irmãos, com certeza, talvez o coração de Josué estava tomado ali de medo. O coração dele, por causa de um futuro. Ele mesmo viu que as cidades eram fortificadas. Ele mesmo viu que havia gigantes para ele poder enfrentar. Certamente não, ele estava tomado de medo porque ele tinha que substituir um líder exponencial como era Moisés. Certamente ele estava com desespero na sua alma, porque a missão era muito maior do que ele. Mas entenda, a missão pode ser maior do que você. A promessa pode ser muito maior do que você pensa ser capaz, mas ela não é maior do que o Deus que te chamou. Então a palavra de Deus para mim e para você é a palavra de Deus que Deus liberou para Josué: seja forte e seja corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não disse sinta coragem, Ele disse o quê? Seja corajoso. Deus não diz espera a coragem, não. Ele diz seja corajoso, porque coragem, meu irmão, não é sentimento. Coragem, ele é um posicionamento espiritual. É uma postura, é um comando espiritual. Eu estou com medo, mas eu vou avançar. E sabe com base em que é a coragem de Josué? A coragem de Josué é respaldada pela palavra. Eu quero que você aprenda esse princípio no seu coração nessa noite. Josué 1:7, quando Deus diz somente seja forte e muito corajoso, aí ele segue dizendo: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, a verdadeira coragem não é uma declaração emocional, é uma fidelidade à palavra de Deus. Pastor, o que isso tem a ver, meu irmão? Se nós temos uma palavra, é tudo o que nós precisamos. Sabe o que tem governado a minha vida em muitos momentos desafiadores? É ter uma palavra. A Lu sabe, meu amor, se eu tenho uma palavra, eu faço o movimento que tiver que fazer. Se eu tenho uma palavra, eu abro mão do que tenho que abrir. Se eu tenho uma palavra, eu dou um passo só para andar no mar que eu preciso dar. Mas porque a palavra
palavra é que me reveste de coragem. O meu perfil, o meu temperamento não é favorável à coragem, mas a minha palavra, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, ela me fortalece, ela me reveste de coragem. Então o que o Senhor está falando para você é: tome posse da palavra, ande debaixo da palavra, medite na palavra, creia na palavra e comece a romper sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Então a coragem não é um sentimento. Deixa eu dizer para você, Deus não usa gente desanimada. Deus não usa gente desanimada, gente. Toda vez Deus, antes de usar alguém, o que ele fazia? Ele animava, dizia: não temas. Isso não é, Paulinho? Deus não usa gente desanimada, não. Gideão está lá, malhando trigo no lagar, antes de levantar ele como guerreiro, onde ele se sentiu menor na casa do pai. Deus disse para ele o quê? Não temas. Não temas. Não temas. Antes de Deus usar os homens dele, Deus sempre liberava uma palavra: não temas. Deus não usa gente desanimada. Diga para quem está do seu lado, sacode ele mesmo, vou incomodar ele. Fala assim: Deus não usa gente desanimada. Tenha ânimo. Fala com ele: tenha ânimo. Tenha ânimo, tenha ânimo. Está desanimado? Sabe por quê, gente? A gente olha para o cenário do Brasil, a gente olha para a realidade política, a gente olha para as perspectivas econômicas, a gente começa a ficar desanimado. Mas deixa eu dizer, coloque os seus olhos, eleva os olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque um povo estava no deserto e Deus sustentou. Não tinha comércio, não tinha lugar para comprar, para vender, mas Deus sustentou o povo no deserto. Deixa eu dizer, Deus vai te sustentar em cenários de deserto, até mesmo da nação. Meu irmão, você venceu uma pandemia com Deus. Não importa os ventos, não importa os desertos, Deus vai fazer você vencer. Seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, não se apavore, não desanime. Eu creio. Sabe por quê, irmãos? Oh, aleluia! Uma frase que eu tenho dito e que eu creio no meu coração, que é aquilo que o céu determina, a terra obedece, ponto final. O que o céu determina, você pode dizer comigo: o que o céu determina, a terra obedece. Foi a promessa de Deus liberada, foi o que aconteceu no deserto, foi o que aconteceu na terra prometida. Sabe por quê? Porque quem comanda a terra é o céu. Meu irmão, Ele é o Criador, e basta uma palavra dEle. Pode não ter nada, Ele faz tudo se tornar realidade, mesmo não tendo absolutamente nada. Por isso, não desanime. Você não pode começar 2026 desanimado, porque Deus está dizendo para você essa mesma palavra que é de quem venceu o deserto e vai acessar a promessa. Seja forte e corajoso, não desanime. Seja forte e corajoso, não desanime. Seja forte e corajoso, não desanime. Não desanime. Não desanime não, não desanime não. Não desanime do chamado, não desanime da liderança, não desanime não da sua família, não desanime não dos seus filhos. E eu finalizo. Pode passar aqui com a postura de quem vence desertos, pode passar, por gentileza. Oh, aleluia, pode passar o ponto 3. Não despreze a palavra. Não despreze a batalha, não despreze a palavra nas batalhas e conquistas do futuro. Olha o que Deus diz para ele: não deixe de falar as palavras, não deixe de meditar nas palavras, e não deixe de cumprir, de viver a palavra. Deus está chamando Josué para mover sobre a palavra. Sabe o que eu vejo nesse texto, meu? Que o que vai sustentar Josué nas batalhas não é a espada, é o livro. O que garantiu o acesso de Josué à promessa não é a espada, é um livro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. Então por isso que a gente tem que fazer como a gente vai fazer, ler essa palavra de dia e de noite. A gente precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. E eu quero te dar as garantias para a gente poder orar sobre essa palavra. Coloca o penúltimo slide, por gentileza. Pode passar, para a gente finalizar sobre essa palavra. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, 2, 3. Postura de quem vence desertos e acessa a promessa. Vamos lá? Não estacione na dor do passado. Não perca a coragem
diante do medo e desânimo do presente. Terceiro, não despreze a palavra nas batalhas e conquistas do futuro. Trate do passado, se posicione no presente. E quando você estiver no tempo de conquista, não esqueça da palavra de Deus. E qual a certeza que o Senhor vai nos dar? Qual a certeza que o Senhor vai nos dar? Vamos lá, certezas de quem venceu desertos com fidelidade e acessará promessas com maturidade. Vamos ler juntos? As resistências serão abatidas. Vamos lá? A presença de Deus será ininterrupta e o acesso à promessa será inevitável. Mais uma vez, as resistências serão abatidas, a presença de Deus será ininterrupta, o acesso à promessa será inevitável. Se coloca de pé. Nós vamos ler de novo essa palavra. Sabe por quê? Porque o verso 5 diz assim, ó. O verso 5: ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você. Verso 5 diz: eu estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Verso de número 3 diz: eu vou te dar essa promessa. Então, baseado nesse texto, vamos lá. As certezas de quem venceu desertos com fidelidade vai acessar a promessa com maturidade. 1, 2, 3. As resistências serão abatidas, a promessa de Deus será ininterrupta e o acesso à promessa será inevitável. Ou seja, o que Deus falou vai acontecer. Vai ter resistência quando eu entrar na terra da promessa, sim ou não? Sim. Vai ter muralha? Vai ter rio transbordando a ribanceira? Vai ter guerra para enfrentar? Vai. Mas as resistências serão abatidas. O Senhor está com você. A presença de Deus será ininterrupta. Nunca o deixarei e nunca o desampararei. E o acesso à promessa será inevitável. Por quê? Porque aquele que prometeu, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Eu quero declarar como palavra profética, o último slide. Eu quero que você leia como uma palavra profética para vidas aqui nesse lugar, como uma palavra profética para esse novo ano. Em nome de Jesus, vamos ler: um novo ano de fim de desertos e de acesso à promessa. Vai se vendo nessa imagem. Vamos dizer: um novo ano de fim de desertos e de acesso à promessa. Mais uma vez: um novo ano de fim de desertos, de acesso à promessa. O Rio Jordão vai abrir, a presença de Deus vai fazer o sobrenatural e você vai acessar promessas já liberadas. Quem crê celebra, quem crê glorifica, quem crê exalta. Aleluia. Pegue essa palavra, meu irmão. Pegue essa palavra. Pegue essa palavra. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Oh, Espírito de Deus. Pega o seu cálice aí. Espírito de Deus. Alguém pode me dar um cálice aqui, por gentileza? Oh, Espírito de Deus, obrigado. Vamos mais uma vez ler? Um novo ano, pode ficar aí. Um novo ano de fim de desertos e de acesso à promessa. Eu creio, Jesus. Fim de desertos prolongados e de acesso a promessas já liberadas. Oh, Jesus, eu creio nessa palavra. Você sabe que eu não prego mensagem aqui triunfalista, de vitória, aleatoriamente. Você sabe que as nossas ministrações são palavras que, como foi nos últimos 2 anos, mais diretamente forjando a gente, realmente colocando um alinhamento fino. Mas essa palavra veio tão forte no meu coração para esse tempo. Nós recebemos uma palavra do Júlio Vertulli: em 3 anos, o que Deus iria fazer seria irreconhecível essa casa. E eu estou falando com isso, meu irmão, com os pés no deserto, mas com os olhos na promessa. Não é pela minha capacidade nem capacidade de ninguém, mas é por uma palavra que governa as nossas vidas. Uma palavra que tem sido liberada e confirmada, e vai passar céu e terra, mas ninguém pode resistir. O acesso à promessa será inevitável. O acesso à promessa será
inevitável. Você vai acessar sobre a sua vida. Vai ser inevitável. E quem garante? Aquele que venceu a morte. Você acha que tem algo demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Eu quero convidar você a pegar aí o cálice. Nesse momento. Pegue o pão. Na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Comei dele todos em memória de mim. Antes de você comer do pão agora, lembre-se que a ceia é o memorial e o motivo pelo qual maior nós estamos aqui, porque Ele morreu por mim e por você, para recebermos vida e vida em abundância. Isso aqui é um grito de amor. E Ele disse, como promessa para a nossa vida, que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está nesse lugar. Eu quero que você, com todo temor, gratidão por 2025 e gratidão pelo Deus que te deu vida e te sustentou, e você está finalizando o ano na casa dele, você coma do pão agora, no nome de Jesus. Pode glorificar. Vem aqui, amor. Agora você vai pegar o cálice. Isso. Que é o símbolo, o sangue de Jesus. Porque logo após ter comido o pão e o cálice, disse: esse cálice é o sangue da nova aliança. Bebei dele todos em memória de mim. Antes de você beber do cálice, lembra que aonde havia a marca do sangue, nos umbrais das portas, a morte não podia tocar? Porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Por isso que você será irresistível o que Deus vai fazer. Maligno não pode tocar aquilo que Deus abençoou, meu irmão. Então eu quero convidar você, antes de tomar esse cálice, trocar com uma pessoa próxima de você, em gratidão a Deus pela vida dela, em selar a comunhão por esse ano de 2025 aí com ela, no nome de Jesus. Espírito de Deus, está preparado? Está preparado? Então nós vamos no 10, a contagem regressiva. Vamos lá. Preparados? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Você pode, nesse mesmo espírito de adoração, agradecer ao Senhor já por tudo que Ele vai fazer no seu ano de 2026. Comece a agradecer ao Senhor pelo cumprimento das promessas. O povo de Deus, ele não age pelo que os nossos olhos humanos veem. A gente age pela fé. Chegou o ano que você vai aplicar essa palavra do Senhor. Jesus, muito obrigada pela sua palavra que foi liberada. Não foi o pastor Bruno que falou. Não foi, o Senhor usou a boca de um homem para liberar uma palavra, e eu tomo posse junto com os meus irmãos. Nós tomamos posse dessa palavra. Nós vamos pisar na terra prometida. Nós vamos viver promessas antigas. Nós vamos viver promessas antigas. Nós vamos colher frutos que os nossos antecedentes plantaram. Você e eu vamos começar a comer frutos. Nós vamos começar a comer e a colher os frutos de pessoas, de mártires, que nós nem sabemos. Nós vamos incendiar uma geração. Mártires morreram porque nesse ano nós vamos colher os frutos daquilo que foi derramado lá atrás. O Evangelho, um avivamento está vindo. Um avivamento, uma santificação, um novo tempo nas casas, um novo tempo nas famílias. Jesus, muito obrigada. Nós não vivemos por vista. Para muitos pode ser um ano
que vai ser desesperador, mas é para aqueles que não estão em Ti. A política não dita a vida do cristão. O cenário econômico não dita a vida do cristão. As leis dessa terra não ditam a vida de um cristão. Nós vivemos na dependência. Nós vivemos submetidos à Tua vontade. E é nela que nós vamos viver durante esse ano. Não temeremos, profetizaremos. Profetizaremos sobre o vale de ossos secos. Profetizaremos quando os nossos olhos não verem mais saída. Profetizaremos e colheremos o fruto da obediência. A minha casa e a sua casa vai colher promessas. Essa é a palavra de Deus. Antes do Bruno me falar qual a palavra que ele ia ministrar, eu estava orando, eu estava falando no meu Instagram. Antes do Bruno subir e falar que nós colheremos promessas antigas, eu orei com ele aqui. Há uma unidade de espírito, porque é o mesmo espírito que fala com ele fala comigo. Se você está com o seu coração alinhado em retidão, se prepare. Você vai viver o extraordinário. Eu não estou falando isso aqui como uma frase clichê ou de efeito para uma virada de ano. Eu estou falando isso. Lutem alguma coisa acontecendo diferente na sua vida ou na igreja. Não, não estou falando pelo que os meus olhos veem e nem por onde os meus pés conseguem alcançar hoje. Eu estou falando porque eu creio nas promessas de um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. É tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para esse ano de 2026 nós já temos. Que é uma palavra liberada do Senhor para as nossas vidas. Eu te louvo por essa noite. Eu te louvo por essa noite. E te agradeço com honra, com júbilo, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Essa casa será irreconhecível. A minha família será irreconhecível. A sua família será irreconhecível. Nós seremos irreconhecíveis. Nós seremos cheios da presença de Deus. Nós viveremos as promessas em todas as áreas da nossa vida, em resposta à obediência que nós temos plantado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vive e fala. Muito obrigada. Você pode aplaudir ao Senhor com muito júbilo, com muita gratidão. Você pode dar um júbilo ao Senhor. Aleluia! Erga suas mãos aos céus. Erga suas duas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus toque a sua vida, toque a sua casa, toque tudo aquilo que chama pelo seu nome e alcance todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Hoje e para todo sempre nós consagramos 2026 ao Senhor, para a glória do Senhor. Deus te abençoe, graça, paz, prosperidade, presença de Deus. Feliz Ano Novo! Dê um abraço aí no máximo de pessoas que você puder. Diga para ele: feliz Ano Novo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Aleluia.